Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula desse conteúdo aí que eu estou trazendo para vocês aqui no YouTube e parte dele lá na nossa plataforma, como eu já expliquei. E se tem alguém, né, que vai chegar aqui nessa aula sem ter assistido as demais aulas anteriores, e todas elas, uma aula, ela é pré-requisito da outra. Então não adianta, às vezes, você achar um assunto interessante lá adiante e for naquela aula, pois não vai ter uma compreensão como deveria, tá certo? Então é como uma escadinha que estamos subindo degrau por degrau. Uma aula vai complementar a outra, não tem como compreender, né, absorver o conteúdo de uma aula sem antes ter assistido todas as demais aulas, principalmente a aula de introdução, aonde eu explico como tudo isso aqui vai funcionar, como você acessa a plataforma EAD gratuitamente, né, para ganhar o certificado e tudo mais. Boa noite, quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Lembrando mais uma vez de deixar o seu nome, a cidade da onde você está assistindo aí, ou o estado, pelo menos, ou o seu país, né? Algumas pessoas já escreveram aí de outros países, enfim. Deixe aí para nós registrarmos a sua presença aqui no nosso curso, tá certo? E isso contará lá para certificação, tá? Então, quem aí preencher os requisitos todos vai receber aí um certificado, né? E com muita propriedade, digamos assim, devido ao conteúdo, um conteúdo inédito aí que está sendo trazido, né? Então, dando continuidade, né, depois de ter passado os recados aí, nós vamos falar aí sobre Atlântida. E com certeza vai desconstruir muito do que você vinha construindo, né, sobre o seu conhecimento a respeito de Atlântida. Fique aí, acompanhe essa aula e juntos nós vamos estudar, né? E com certeza você vai ver que tem muitas coisas interessantes sobre Atlântida. De acordo com relatos baseados nos suprassentidos de alguns gnósticos e também conforme documentos arqueológicos e antropológicos, havia um grande continente com ilhas chamado Atlântida. Tal continente, segundo narrações dos povos da Grécia Antiga, localizava-se onde hoje se localiza o Oceano Atlântico. Banha o Brasil e um lado da América, que então herdou este nome. O povo da civilização Atlante tinha a pele vermelha e a estrutura física variando de 3 a 5 ou chegando até 6 metros de altura. Além disso, chegavam a viver centenas de anos, pois, de alguma maneira, desvendaram os segredos da longevidade e da plena saúde. A raça Atlante foi a quarta raça que esteve em nosso planeta. Atualmente, nós fazemos parte da quinta raça que povoa a Terra, conhecida como a raça ariana ou ária. Esta começou a partir do dilúvio, aquele famoso dilúvio que nós estudamos na escola, você estuda aí, ou até mesmo na sua religião, ou quando você aí acaba por ler a Bíblia, é desse dilúvio aí que nasceu, né, a nossa raça, digamos assim. Já o Império Atlante. Os sacerdotes egípcios informaram Solon, um legislador grego, acerca de Atlântida. Este, por sua vez, transmitiu os relatos a Crítias, o velho, o qual os deixou escritos para serem amplamente conhecidos. O Império Atlante
teve um desenvolvimento infinitas vezes maior do que o da nossa raça atual. Além do avanço das faculdades psíquicas, como a telepatia, a clarividência e a premonição, também construíram pirâmides e castelos de cristal com a mais elevada tecnologia. Usavam a energia nuclear e possuíam naves para viajar por todo o sistema solar. E logo mais nós vamos adentrar um pouco mais a fundo dessa questão aí que eu acabei de mencionar. Electra, o nome da capital de Atlântida, foi construída em forma de cruz, que simbolizava o fogo dos fogos. Encarnou por duas vezes em Atlântida, sob os nomes de Ânfion e de Antúlio, o Cristo cósmico. Depois, encarnou na quinta raça, lá na Índia, como Krishna, também no antigo México como Quetzalcoatl, entre os maias, então, como Buda, e por fim, na Palestina, chamado de Jesua ou Jesus, como nós, comumente chamamos. Os Atlantes, com sua extraordinária tecnologia, foram desbravando outros continentes. Porém, infelizmente, os escritos históricos atuais dos quais dispomos não ostentam documentação que esclareça a respeito desse povo. Portanto, catalogam erroneamente os fatos sobre eles na fileira das lendas. Mas documentos primitivos e ciência acerca da Atlântida, em que, pese a escassez da documentação atual, há inúmeros documentos primitivos que comprovam a existência de Atlântida. Exemplos? A Bíblia dos Hebreus, o Popol Vuh dos Maias, os desenhos, arquivos e esculturas dos astecas e dos toltecas. Há ainda os relatos dos índios pele vermelha de Dakota, nos Estados Unidos, dos índios da Venezuela, do Peru e das tribos Varsan. Além disso, muitas tribos indígenas brasileiras são descendentes diretas dos Atlantes. Em povos primitivos da América, Venezuela, Peru, Guatemala, etc., há referências ao continente de Aztlán, localizado onde hoje fica o Oceano Atlântico. Nota-se, ademais, que diversas pirâmides localizadas no Egito, no México, no Peru e algumas perdidas nas selvas amazônicas são de origem atlante. Em Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram inclusive encontrados crânios semelhantes aos Cro-Magnos, descendentes diretos dos Atlantes. Estudos realizados no fundo do oceano demonstram que o Atlântico está se erguendo lentamente, o que confirma antigas escrituras asseverando que a Atlântida se ergueria para substituir outros continentes, os quais afundariam para assim dar espaço a ela. Mas agora vamos falar um pouco sobre a evolução e a involução dos Atlantes. Por serem exímios na metalurgia, nas cidades dos Atlantes proliferavam as construções de ouro e de metais até então desconhecidos. Associavam os conhecimentos materiais aos espirituais e eram profundos conhecedores
da magia e de elementos naturais. Devido a essa sabedoria extraordinária, os povos atlantes podem, sem dúvida, ser considerados extremamente evoluídos. Todavia, um fator de involução foi a degeneração através dos instintos inferiores. Em dado momento, deixaram-se levar por sentimentos pouco nobres, como o ciúme, a inveja, a cobiça e a maldade, para efetivar seus propósitos nessa área. Começaram a praticar a magia negra e corromperam a sexologia transcendental. Devido ao adoecimento psíquico, os atlantes geraram para si mesmos a consequência de um cataclismo que levou o continente de Atlântida ao fundo do oceano. Vamos falar agora sobre a tragédia biblicamente relatada. Pois é, na Bíblia, essa Bíblia que nós conhecemos, que provavelmente você tem na sua casa, o profeta Isaías e também Ezequiel discorrem sobre a catástrofe que atingiu o povo aqui referido. Alguns trechos das Escrituras. Ai da terra dos navios à vela que está além da Etiópia, do povo que manda embaixadores por mar em navios de madeiras sobre as águas. Ide, mensageiros velozes, a uma gente arrancada e destroçada, a um povo terrível, mais do que não existe outro, a uma gente que está esperando do outro lado, a quem as águas roubaram suas terras. Isaías capítulo 18, versículo 1 e 2. Ezequiel capítulo 26, versículos do 17 ao 27. Disse o Senhor: e fazendo lamentações sobre ti, dir-te-ão como perecestes tu, que existias no mar, ó cidade ínclita, que tens sido poderosa no mar, e teus habitantes, a quem temiam, agora passarão nas naus no dia da tua espantosa ruína, e ficarão mergulhadas as ilhas no mar, e ninguém sairá dos teus portos. Como se pode notar, houve glória para os atlantes, enquanto respeitaram as leis da criação. Porém, quando começaram a desperdiçar a energia, houve a derrota. A civilização de Atlântida afundou e deu lugar a outros continentes. Veio o planeta Hercólogos para exterminar uma raça e dar início a outra, usando nesse caso o dilúvio como veículo para tal propósito. As antigas histórias da Bíblia começam com os sobreviventes de Atlântida, isso após o dilúvio. O gigante Golias, por exemplo, era descendente dos Atlantes. Mas agora, já que falamos sobre a questão do dilúvio, vamos entender um pouco mais. Sobre o dilúvio, houve inúmeros relatos de Moisés, do rei Zissutros, dinastia súmero-babilônica, da tradição egípcia, de documentos esotéricos hindus e dentre outros. Vejamos trechos de alguns desses escritos. Moisés: esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos, e expirou toda a carne que se movia sobre a terra. Rei
Zissutros, durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera, e como caniços os cadáveres boiavam. Tradição egípcia: houve grandes destruições de homens causados pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. Ainda, documentos esotéricos hindus narram a cólera do varão celeste, ao perceber que o mal triunfava sobre o bem. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este na minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Então, falaremos um pouco sobre as pesquisas sobre Atlântida. Sabe-se que uma das funções da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, é, por meio de seus satélites e equipamentos ultramodernos, procurar continentes desaparecidos. Lá em 1981, o ônibus espacial Challenger captou no deserto de Oman imagens do que poderia ser uma cidade antiga submersa nas areias. Já em 1991, então, foram feitas escavações e descobriram a cidade de Ubar, um centro comercial que existiu 3.000 anos antes de Cristo, na Península Arábica, e desapareceu sem deixar rastro algum. Já em 1968, o Dr. Brown esteve nas Bermudas com a sua equipe buscando tesouros desaparecidos no fundo do mar. Durante essa busca, descobriu ruínas de uma cidade submarina. Mais tarde, encontrou uma pirâmide escalonada no fundo do oceano próximo ao Caribe. A estrutura da pirâmide era muito semelhante às dos maias. A região, então, ali do Triângulo das Bermudas, entre as ilhas de Bermudas, a Flórida e Porto Rico. Aliás, é fartamente conhecida pelos misteriosos desaparecimentos de navios e aviões. Além do mais, lá também são encontrados vários outros objetos de origem atlântica, como ladrilhos muito belos. Consta igualmente o aparecimento de OVNIs entrando e saindo daquela região do oceano. Vamos ver o que o mestre Samael fala sobre Atlântida. O avatar da era de Aquário, Samael, falou abundantemente sobre a civilização ora comentada em sua obra A Noite dos Séculos. Explanou acerca das preciosidades materiais e intelectuais que Atlântida possuía, da catástrofe que a dizimou e de grande distância evolutiva entre a atual raça e a Atlante. Deixou claro, ademais, que os cultos sagrados dos astecas, incas e maias e os deuses e deusas gregos, escandinavos, fenícios, hindus e por aí vai, são todos de origem atlante. Afirmou também que muito de nossa cultura atual é proveniente da Atlântida, inclusive o alfabeto fenício. Vejamos agora trechos da referida obra do Avatar.
O alfabeto fenício, pai de todos os alfabetos europeus, tem sua raiz no antigo alfabeto atlante, que foi corretamente transmitido aos maias pelos atlantes. Todos os símbolos e hieróglifos dos egípcios e dos maias provêm da mesma fonte atlante. Assim, explica-se a sua semelhança, demasiado grande para ser resultado da casualidade. A civilização atlante ainda não pôde ser superada pela nossa tão cacarejada civilização moderna. Os atlantes conheceram a energia atômica e a utilizaram na paz e na guerra. A ciência atlante teve a tremenda vantagem de estar unida à magia. Fabricavam robôs extraordinários que eram controlados por certo tipo de elementais superiores. Esses robôs, assim dotados de inteligência, pareciam seres humanos e serviam fielmente a seus amos. Qualquer robô podia informar ao seu dono sobre os perigos que o ameaçavam e sobre múltiplas coisas da vida prática. Os atlantes aprenderam a desgravitar os corpos à vontade, com um pequeno aparelho que cabia na palma da mão, podiam fazer qualquer corpo levitar, por mais pesado que fosse. A Atlântida unia geograficamente a América com o Velho Mundo. As antigas civilizações indo-americanas têm origem atlante. As religiões egípcias, incas, maias foram as primitivas religiões dos atlantes. A catástrofe que acabou com a Atlântida foi pavorosa. Não resta dúvida alguma que o resultado da violação da lei é sempre catastrófico. E agora vamos falar um pouco sobre Noé e Samael. É muito importante destacar que, antes de ocorrer a destruição total do continente que estamos aqui comentando, o sábio Manu Vayavaswata, conhecido na Bíblia como Noé, tentou avisar o povo sobre a tragédia que iria ocorrer. Não deram ouvidos a ele. Decidiu, então, reunir um reduzido grupo que fugiu com ele antes da devastação. Samael, Manu Vayavaswata, é a reencarnação de Noé e nesta era de Aquário selecionará outro grupo que formará a futura raça Corade. E aqui vamos explicar um pouco de algumas palavras que talvez soaram estranho. Popolvuh, registro documental da cultura maia produzido no século XVI. Toltecas, cultura pré-colombiana que governou um estado centrado em Tula, Hidalgo, México, no início do período pós-clássico de cronologia mesoamericana. Hercólobos, planeta que chega próximo ao nosso sistema solar todas as vezes que entramos na era de Aquário, o gigante aterrador. Veremos mais a respeito dele no decorrer aí do nosso curso. Agora veremos uma prática. No livro Introdução à Gnose, o mestre Samael nos ensina sobre a forma de equipar nossa mente para o êxito. Explicita ele que, se desejamos ter sucesso em nossos empreendimentos, precisamos seguir os conselhos de Jesus e nos tornar
pescadores de homens. Segundo Samael, isso significa que nunca devemos conversar muito sobre as coisas que nos interessam, mas sim sobre os assuntos que interessam aos outros. Assim, influiremos positivamente em outras mentes. É incisivo quando fala que se enganarmos os outros, fracassaremos inevitavelmente. Se ajudarmos os outros, ajudaremos a nós mesmos. Esta é a lei. Pois trabalhar pelo bem-estar comum é sinônimo de triunfar na vida. Também, Samael recomenda nessa obra uma oração que proporcionará o discernimento para reconhecer e corrigir os nossos defeitos. Atitude que é uma chave para o sucesso. Vamos ver como seria isso. Sente-se comodamente e faça esta oração ao seu Deus interno. Tu és o meu Deus interno. Ilumina-me. Faça-me ver os próprios defeitos. Amém. Concentre-se nesta oração e repita muitas vezes. Assim, você descobre os seus defeitos. No que diz respeito ao tema da vitória sobre os defeitos, Samael cita o exemplo de Abraham Lincoln, que descobriu possuir 12 defeitos. Dedicou-se por 2 meses a cada um deles e em 24 meses os venceu. Já falando sobre prana e pranayama, o que os orientais chamam de prana, podemos definir como uma energia vital que permeia o universo e ganha potência com a energia solar. A poluição desgasta esta energia, que cai naturalmente com o avançar da noite. A diminuição de prana durante a madrugada explica a maior incidência de mortes nesses momentos. O prana tem relação estreita com a respiração e é uma fonte de poder energético. Pranayama são as técnicas de respiração usadas na yoga e em ciências ocultas que ensinam o controle respiratório, pois através dele se intensificará a força vital, a prana. O prana se localiza no plexo solar. As pessoas que possuem maior quantidade desta força vital no organismo podem transferi-la a outras por meio do pensamento e da fé, e assim realizar o que chamam na tradição popular de cura. Veremos agora mais uma prática. Para que você possa realizar este exercício prático, lembre-se primeiramente de manter a coluna ereta, não estar com o estômago muito cheio e de efetivar o que aqui for falado preferencialmente antes de dormir. Então, deitado e com os olhos fechados, repita o exercício da aula anterior, enviando ordens de relaxamento conscientes para cada parte do seu corpo, dos pés à cabeça, lentamente afrouxando cada membro, cada músculo. Porém, faça este exercício sentado desta vez, para testar seu domínio físico. Depois que seu corpo estiver totalmente relaxado, inspire o ar com tranquilidade, contando mentalmente de 1 a 6. Segure o ar enquanto conta novamente até 6. Solte o ar pelo nariz devagar durante a terceira contagem até 6. Com os pulmões vazios,
conte até 3, sempre mentalmente. Repita todos os passos, até aqui descrito por 7 vezes. Depois desta profunda oxigenação orgânica, respire normalmente e mentalize uma luz azul celeste. Visualize sempre apenas com a mente. Os olhos devem permanecer fechados. Essa luz crescendo no céu e descendo em sua direção, até penetrar-lhe a cabeça. A luz, então, percorre cada parte do seu corpo e canais energéticos. Visualize agora essa luz ao seu redor, protegendo-o de forças do mal e silenciando a sua mente, enquanto desperta potenciais até então desconhecidos por você. Terminada a prática, mova calmamente seus pés e mãos. Sinta o tronco e a cabeça. Em seguida, tenha consciência de quem você é, de onde está e do que está fazendo. Por fim, abra os olhos. Esta lição deve ser aplicada no mínimo 3 vezes por semana, 30 minutos por vez, durante todo o mês. Só depois disso poderá passar para a próxima lição. Vamos aqui, mais uma vez, falar, né, dar uma explicação sobre algumas palavras que talvez sejam desconhecidas. Plexo solar, rede de neurônios do corpo humano que está localizada atrás do estômago e embaixo do diafragma, perto do tronco celíaco, na cavidade abdominal, no nível da primeira vértebra lombar. Espero que você tenha compreendido a aula de hoje, espero pelo menos ter ampliado os horizontes para que você possa enxergar, né, como se tivesse, se fosse, né, eu sempre costumo falar para os alunos, não enxergue como se fosse um funil da parte menor para maior, mas se você puder virar ele, você terá uma amplitude, você vai conseguir, né, visualizar muito além do que a grande massa, digamos assim, do que as pessoas querem que você enxergue. Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Agradeço a presença de todos. As perguntas, como a gente já combinou, vou responder elas lá dentro do nosso grupo do Telegram. Lembrando que você deve deixar aí o seu nome, pelo menos o primeiro nome e a cidade da onde você está aí assistindo, né? É uma pena a gente não ficar batendo papo agora, mas você vai escrevendo suas perguntas e deixe seu nome porque vale a nossa presença. E a nossa aula de amanhã será sobre karma. E aí nós vamos empilhando, né, as nossas aulas degrau por degrau aí e a subida vai ser, né? Prometo que vai ser incrível quando chegar lá em cima. Vai ser de fato uma transformação muito interessante. Obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu, obrigado a todos. Até mais.